Olá, bem-vindos à nossa sala de testemunhos. Essa semana nós temos a alegria de ter o Sérgio e a Isabel Roden para compartilhar um pouco conosco do seu encontro com Deus, do encontro entre eles, a constituição de família, porque nós entendemos que quando a gente testemunha, nós testemunhamos um relacionamento com Deus transformador. E nós vamos começar hoje ouvindo o Sérgio, que nasceu primeiro, e por isso ele tem a primazia de começar o testemunho. Muito bem. Vamos começar desde onde eu nasci, de onde eu vim, né? Eu sou alemão, né? Então, descendente de alemães, do interior lá de Salvador do Sul, Barão, Serra, lá da Serra. Só que eu nasci numa família muito pobre, né? Pobre. Né? Então, a gente teve muito problema em familiares, né? Meu pai muito alcoólatra, minha mãe logo foi embora, eu tinha 4 a 5 anos, então ela abandonou a família e ela foi embora. E eu fiquei morando com meus avós, né? Primeiro avô materno, depois posterior eu fui morar num orfanato. Daí a gente foi para o orfanato, ficamos os 4, mais 3 irmãs que eu tenho, né? E na verdade só tem mais uma, né? As outras 2 já faleceram. E na época a gente foi para no orfanato. Do orfanato, ali começou a se distribuir os irmãos. Então começaram a se separar. E eu fui o único que fiquei com a família, com meu pai paterno, meu pai no caso, e com a minha avó. E aí a gente ficou em Salvador do Sul esse tempo, morando, até mais ou menos nos 14 anos, 15 anos, que daí eu fui morar em Montenegro, né? Mas até chegar a esses 15 anos eu comecei a estudar, com 6 anos e pouco, e rodei 2, 3 vezes, porque era muito complicado, o meu problema familiar me deu muita dificuldade nos estudos. Então minha avó um dia chegou aos 14 anos e ela disse assim: Sérgio, tu tem duas opções. Ou tu vai estudar agora, esse é o último ano, era o 6º ano que eu estava. Se tu rodar, tu vai parar de estudar. E eu queria estudar, continuar estudando, porque ano que vem tu vai começar a trabalhar. E isso eu tinha 14 anos. Então eu tinha que passar para ir para a noite, começar a estudar de noite e trabalhar de dia. E eu me esforcei muito. Me esforcei. Fiquei em 2 disciplinas ainda por... como é que eles dizem? Dependência. Dependência. Os professores estudaram o meu caso e me passaram, né? Eu já tinha rodado naquele ano, né? E 5º ano, daí no 6º ano eu ia para a noite. E aí consegui passar. Passei, fui trabalhar aos 14 anos, então de lá para cá fui trabalhando. Aos 15 anos eu vim para Montenegro, né? Daí vim morar em Montenegro com a minha avó de novo, porque ela já veio morar com o pessoal, com o outro filho dela, né? Então todo mundo veio para Montenegro e a gente alugou uma casa e ali a avó ficou morando meu pai, e eu fui morar com uns 15, 16 anos, eu já estava morando sozinho, eu fui morar sozinho. Aluguei uma casa para mim e fui morar sozinho, mas meu tio me ajudou bastante e eu fui trabalhar com ele no posto de gasolina. Fiquei mais 2 anos e pouco trabalhando com ele. E dali em diante eu fui trabalhar no polo petroquímico, também trabalhei mais 2 anos. Então ali, saí dali, morava sozinho, fui morar em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo fiquei mais 6 meses, aí eu estava próximo dos 20, 19, 20. E naquela época eu nem pensava em namorar ainda, eu só queria trabalhar. E não era, nem hoje, né? A gurizada hoje só quer namorar, passear, brincar, fazer festa. Eu só queria trabalhar, queria um futuro. Eu sentia muito isso, sabe? Então, daí eu cheguei aos 19 para 20 anos, eu estava trabalhando no polo e morando em Novo Hamburgo. E aí, o que aconteceu? Eu li num jornal um concurso para os bombeiros. Eu disse, aí mesmo, eu já tinha feito 2 concursos para a brigada, tinha rodado. E aí surgiu os bombeiros, que eu queria muito na época dos bombeiros. Aí fiz o concurso, passei. E aí as vagas surgiram para Porto Alegre.
Eu disse assim, vou a Porto Alegre, estou sozinho na vida, no mundo, aí vamos para Porto Alegre. E vim embora a Porto Alegre. E no mesmo ano que eu vim a Porto Alegre, em 88, que eu estava fazendo o curso, aí conheci a Maria também. Tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos, quase 20 para 21 anos. Mas eu conheci assim, eu tinha, quando eu era pequeno, a educação toda que eu tive, a parte de cristão, era a igreja católica na época, né? Então, por isso que eu acho que eu me aproximei assim, das coisas boas, né? Porque minha avó me trouxe sempre esse princípio assim, que eu ia uma vez, 2 por mês na igreja, mas a minha avó sempre me educou certinho, dos 6 anos de idade. Mas eu sofri muito, lá nos 6 anos, quando eu saí da avó materna e passei para a avó paterna. Ali era uma idade que estava sabendo o que estava acontecendo. E aí, na época, era a polícia civil, aquele menor, ele pegava aquele Fusquinha civil, tá? Fusquinha da civil, me trouxeram até minha avó paterna e eu pulava a cerca, queria correr, fugir, sabe? Porque eu vou me largar aqui, eu não conheço ninguém, né? Imagina uma pessoa sendo tirada de um avô para outro. A força, né? Naquela época. E eu sei, assim, eu tenho princípios, eu sempre... Então, hoje a gente vê muita coisa que não existe hoje, né? Que houve no passado, que a gente sofreu muito, mas aprendeu muito também, né? Muita coisa. Né? Então, mas aos 20 anos, então, quando eu cheguei em Porto Alegre, estava terminando o curso, eu conheci a Isabel, né? Foi uma coisa muito legal, sabe? Ela era nova, ela tinha 15 para 16 anos, né? Eu tinha 20. A gente se conheceu em 88, foi isso, né? Foi um ano bem corrido para mim. Inovador. Eu estava me formando lá no final de 88 para 90 e a gente estava já juntos praticamente, né? Namorando, né? Então, se conhecemos um baile, né? Que isso hoje a gente não conhece mais, né? Essas coisas não existem mais, né? Mas como é que a Isabel chegou a ter aquele dia lá? Pois é, pastor. De onde você é, Isabel? Eu sou a Isabel, agora já indo nos meus 49 anos, né? E nasci no Paraná, né? Era tumultuada, assim, mas no Paraná, uma época, eu estava até conversando ontem, eu sou enfermeira, trabalho como enfermeira, faço plantões, então a gente estava conversando nessa história, assim, de como a minha vida no início era tumultuada, né? E em relação à briga de famílias, assim, no interior, existiam muitas essas coisas de rixa. E nesse período, acho que a minha mãe estava grávida e tiveram que fugir do Paraná para o Paraguai, porque é a divisa ali, né? Então eu acabei nascendo no Paraguai ali, né? Mas, como diz, eu só nasci, não sou paraguaia, vim depois para o Paraná novamente. E foi uma situação, eu sempre conto que a minha vida não é muito diferente do Sérgio, apesar muito parecida, porque nós tivemos situações iguais, assim. Eu morar no Paraná também, ter uma família de vários irmãos, né? Minha mãe meu pai, na verdade, tinha outras mulheres na época, assim, como eu disse, para eles na época era considerado uma situação, assim, que aceitável, né? Normal, assim, para elas, assim, de ter duas mulheres, e elas se davam bem, minha mãe tanto que se dava bem com essa, no caso seria minha madrasta, né? Então, eram seis irmãos, então. E nesse período lá eu passei bastante dificuldades, pastor, bastante dificuldade, porque a mãe passava por muitas dificuldades lá, porque era uma família pobre, assim, não tinham casa, assim, de pau a pique, assim, aquelas lugares, assim, bem complicado mesmo. Mas a mãe, ela não gostava daquela vida, assim, porque ela sempre foi uma pessoa, assim, da geração dela, assim, uma pessoa que queria vencer, não queria ficar, porque ela via a dificuldade que o pessoal tudo passava lá naquele local. E por TV, assim, eu acho que meu pai também, na época, com um monte de mulheres, assim, e filhos ali, então, ela nessa época, quando eu tinha uns 6 anos, 7 anos, eu acho, ela pegou e fugiu lá do Paraná. Me deixou lá com essa minha madrasta, no caso, porque elas se davam, assim, bem, né? Me deixou lá e veio, assim, se aventurar aqui para Porto Alegre, assim. Veio com uma senhora que veio fazer um tratamento numa casa de passagem, assim, que estava doente.
doente, então o tratamento era aqui no Hospital de Clínicas na época. Ela aproveitou e veio junto. E eu fiquei lá. Foi tempos bem difíceis, porque tu tá com uma mãe que não é tua, um pai que não era atencioso, que não cuidava, ele tinha os filhos, mas não era aquela coisa, né? Me sentia como uma empregada da casa. Eu sempre falava sempre que eu tinha que cuidar dos meus irmãos menores e até dos maiores. Às vezes ficava, era acordar cedo, era levantar assim, tipo 6 horas da manhã, buscar lenha, né? Para fazer o café, porque eles tinham que trabalhar também, eles trabalhavam na roça, né? E eu digo assim, que eu tinha 6 anos, assim, eu lembro nitidamente de lavando lençol, porque não tinha empregada, né? Hoje as gurias não tem tudo na mão e não fazem nada. Então eu fazia tudo de casa, né? E foi um período bem difícil, mas acho que Deus estava cuidando de mim nessa época, já agindo na minha vida, porque minha mãe, apesar de ela estar aqui, ela sempre pensava assim, né? Em me cuidar e querer me buscar, no caso. Porque eu também, além de eu ter esses irmãos de parte de pai, eu também tenho 2 irmãos que são por parte de mãe também, mas pela dificuldade dela que ela teve na época, que não me vem ao caso, assim, porque foram dificuldades que ela existiu, e ela chegou a dar esses 2 irmãos também para outras famílias. Uma eu não tenho contato, eu não conheço mesmo, nunca vi, assim. E o outro agora a gente já está tendo contato, é uma pessoa bem legal, assim, um super irmão mesmo, porque conversamos, assim, não temos o contato direto porque ele mora em Curitiba, no Paraná. Então não temos esse contato direto. Mas conversamos, já em alguns momentos passamos juntos. E na verdade, então, esses irmãos foram separados, né? E a minha mãe, por saber que eu estava numa situação mais difícil, veio e foi lá me buscar novamente para me trazer para Porto Alegre. Que também, né, a educação não foi muito fácil, porque ela trabalhava aqui, ela tinha que trabalhar, na época ela trabalhava no Clínicas, começou a trabalhar na época ela trabalhava na higienização do setor de clínicas ali, que acho que sacrifício, eu não sei como é que foi a vivência dela aqui, mas foi bem complicada também, até conseguir trabalhar nesse hospital. E eu ficava às vezes também sozinha, às vezes no apartamento, porque ela tinha alugado um apartamento e como ela não poderia também me deixar nesse apartamento, ela me colocou então num colégio de freiras. Foi ali no Maria Imaculada, lá na Glória, acho que tem até hoje. Era um colégio de freiras onde tinha as pensionistas, e a gente ficava lá de segunda a sexta sempre assim, e podendo a mãe buscar, né, no final de semana. E lá eu já comecei, tinha essa parte religiosa, assim, que eu então não tinha contato, né, assim, mais essa parte da igreja com as freiras, porque tinha igreja no próprio ambiente, ali tinha, era domingo, era sagrado, a gente, tinha igreja mesmo, tinha uma enorme da igreja lá, que tanto era para nós, os internos, como para o público. E a gente, domingo era sagrado, todo domingo nós tínhamos que ir na igreja, fazer tudo. Tanto que fiz minha crisma, né, meu batizar não, primeira comunhão, tudo tem as fotos até hoje lá. E viver assim, nesse período então foi que eu fiquei ali. Eu não condeno ela em nenhum momento, porque assim, ela precisava me deixar lá. Era um lugar assim meio difícil, porque eu passava assim umas dificuldades com as feiras, porque a gente lavava tipo, umas panelas do tamanho bom, tu tinha que escolher feijão, eram quilos e quilos, aqueles litros, aquelas latas de tu tinha que... Mas eu digo assim, eu aprendi muita coisa. Tinha rotina, mas tinha disciplina, tu tinha que ter respeito pelas pessoas lá, pelos colegas, tinha toda aquela ordem, era arrumar tua cama, era acordar. Eu digo, eu tenho o trauma do ouvir barulho de chave às vezes, porque às vezes 6 horas da manhã ela chegava com óleo de chave, assim, um barulho assim, no quarto, tem um monte de cama, né? E todo mundo já levantava, bem disposta já a fazer a cama, porque o colégio também ficava dentro, então tudo era tudo integrado. E ali foi meu período, assim, de vivência, acho que uns 3 anos eu fiquei ali. Até a mãe conseguir daí me tirar, ele já estava um pouquinho maior, né? A ficar daí convivendo ali no apartamento com ela. Daí comecei a estudar fora, ali no colégio próximo ali do bairro que eu estava morando. E ali nesse período já estava com 15 anos, né? Assim, já nos estudos, tudo, né? E daí que eu também, né, vamos pensar assim, que passei por várias situações, mas foi a vez que a mãe me levou para passear, porque era para passear, na verdade, o baile, né? Porque o baile não era aquela coisa que é hoje, é diferente, era conhecer as pessoas assim, era diferente, eu achava, né, pelo menos. E lá eu fui nesse baile, nesse dia com a mãe, mais uma amiga dela. E lá, sem conhecer, nunca tinha saído, né?
E lá encontrei uma pessoa assim tão loirinha, né? Eu digo assim, os dentinhos tão branquinhos. Eu falo que é um dentinho de canjiquinha, porque tão branquinho assim, o Sérgio bem alemãozinho, né? Assim, acho que foi amor à primeira vista, assim. E ali fechou, né? Assim, de começar a conversar e naquele período que eu tava lá, logo eu já me mudei também. Foi bem assim num período, a gente se conheceu em 2 de dezembro, acho que ele, dia 15, dia 22 de dezembro eu fazia aniversário, fazia 16 anos. Eu já tava vindo pra cá, pra Cachoeirinha daí, que eu morava lá em Porto Alegre daí. E nesse período que eu vim morar pra cá, acho que ele também veio, se interessou a vir pra cá, pra conhecer o bairro ali, né, que era no Cartão 13. E coincidentemente ele tinha um colega dele de quartel que morava ali também, ali no, que agora tá falecido, né, que mostrou pra ele o bairro, assim, acho que se interessou a comprar uma casa ali, pelo menos na época da Habitação, aquelas casas. Sim. E começamos a namorar assim, né, porque não... Eu mesmo me apaixonei, né? Tanto que me incomodava ele assim, mas. E daí começamos a namorar e assim foi a nossa relação de. Logo depois já engravidei da Bruna, né? Fiquei. Tinha 18 anos, acho que eu tinha 18 anos já. Daí engravidei da Bruna. Aí depois, graças a Deus, só prosperando, né, pastor? Assim, não éramos assim em relação a igreja, assim, nós não era católico, continuava mas não era aquela coisa assim de todo domingo, tá, assim, eu até acho, não ia muito, não frequentava eu, sério, de vez em quando só. Mas também batizamos, no caso, na época, ela e o Arthur, no caso, na igreja, né, até conhecemos aí depois, aqui com o tempo, já de... Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram, então, com o Evangelho, assim? Foi por intermédio de um amigo, um colega de trabalho, como é que foi? Na verdade a mãe já era, né, pastora? Sim. A mãe ela já evangélica, mas converteu bem antes, assim, ela sempre estava buscando por nós, assim, mas eu vou lhe ser sincera, na época quando a igreja que a mãe ia, eu não me adaptei muito, assim, devido eu vou sincera, eu não gostava... O sistema da igreja, que eu não me adaptei. E o Sérgio também já não gostava também em função disso. Mas daí um tempo eu estava já trabalhando e uma colega me apresentou, sabe, eu tenho uma igreja, assim, sabe? Vamos lá, me fez um convite, né? Que era a igreja de Searas, lá daquela igreja de perto, assim. Tá, eu vou. Daí, mas fiquei naquela, porque meio início a gente sempre fala, vai, mas não vai. Mas um dia eu peguei, sabe, eu vou ir. A mãe, não, vamos lá, eu vou contigo. A mãe sempre incentiva muito. Ela sempre diz, não, eu vou com vocês, independente. E foi, daí eu falava, Sérgio, vamos juntos. Sérgio, não, eu levo vocês lá. Aquela história, né? Deixa vocês lá e ia pra casa. Assim foi várias vezes. Eu falei assim, mas uma hora vai mudar. E um dia ele ficou daí no culto. E também daí nunca mais a gente... Na verdade foi em final de 2010, eu acho que ela estava indo, né? E eu comecei em início de 2011. Para a primeira, mais ou menos fevereiro, março, comecei aí de 2011. E depois, em 2011 mesmo, que eu já fui no retiro. Foi em junho de 2011 que foi para o retiro. Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram? O que marcou vocês? Eu digo assim, como é que posso dizer? Eu me senti bem. Como é que eu vou explicar? O pessoal recebeu a recepção muito boa. O pessoal amado, a tranquilidade, né? Acho que tudo se encaixou assim, eu não sei pelo Sérgio, mas eu me encantei assim pelas pessoas que nos receberam, os louvores, o pastor Mário, então, e o pastor Almiro, não tem nem o que, né? Assim, eu adorava assim, a pregação de vocês, assim, como eu adoro até hoje. E, não sei, a gente sentiu assim, que tava num lugar assim, tão querendo a gente ali, sabe? Diferentemente de um lugar que tu entra, ninguém te enxerga, sabe? Tu entra, como tu entrou, tu saiu. Sim. Daí... E a questão também, a gente pensa assim, quando tu ia na igreja católica, tu chegava lá em silêncio, assim, ninguém te recebia.
mas te cuidavam, ficavam te cuidando, aquela diferença, sabe? Aham, um estranho Então, menino. tá, ó, chegou um estranho menino, mas não era, lá eu vi que não era assim, e só que eu ficava na rua, nos primeiros momentos, e eu não sabia como é que era lá dentro, né? Então eu imaginava, pô, vão me agarrar lá, tipo assim, Ou ó, já vão me... ou vão começar a gritar, ou você vai começar a falar alto. Eu, disse, ó, eu não gosto de gritaria, Isabel, e sei o quê. Então foi uma coisa diferente, porque eu vi as outras igrejas evangélicas que eu tinha, tipo, Deus é amor, Uhum. tá? Pentecostal, essas igrejas mais... Então, a palavra sempre vai ser a mesma, diria eu, né? Mas o modo de agir é diferente, né? Então, ali eu me senti diferente, né? É a entrega, assim, aquele momento de ter um encontro com Deus, assim, dizer assim, mas teve aquela noite ou aquela situação em que eu realmente tive um encontro com o Senhor. Como é que foi? Foi junto ou foi separado? Um numa situação, outro noutra? Não, eu acho que não foi junto, não. Não. Eu digo para o senhor assim que lá no retiro meu, né? Eu tive, na época, estava o André ainda, aquele alemão. André Bueno? Não, o outro André. Outros. Magrinho. Foi naquela época. Eu conversei com ele aquela noite. Foi uma noite frente à cruz, quer dizer, né? Foi aquela noite que eu tive. Né? E aquela, o homem não chora, né? Mas aquela noite foi uma noite que saiu 1 litro de água, né? Foi... o meu também, pastor, foi no retiro também, foi um momento que eu me encontrei assim, como dizer, choro, muitas coisas do passado que te vem à tona ali na hora e que tu tem que deixar ali, dizer assim, vida nova mesmo, né? E foi um momento que eu mais... eu acho assim também que eu tenho, eu digo pro Sérgio, eu tenho sempre todos os dias, porque eu sempre tô orando muito, sabe? E pedindo muito para Deus algumas coisas assim que ainda tá me escutando sempre. Mas eu sempre acho que tenho um encontro com ele, mas eu acho que no retiro foi o maior, assim, que a gente entrega mesmo, assim. Que foi só bênção mesmo, né? A gente fala do encontro com Deus, que é um retiro especial, de dar todas as condições para a pessoa fazer uma análise de si e ouvir o convite de Deus para ter uma vida transformada. E a pessoa pode dizer sim, pode dizer não, ou ainda não. Nem todos aproveitam essa oportunidade. Um outro grande momento da vida, da história de vocês, foi então o casamento, né? Já estavam juntos, já tinham casado civil, mas faltava a bênção. Como é que foi isso? O Sérgio que articulou? Pois é, o Sérgio articulou com o pastor Mário, junto ao pastor Mário, né? E aí isso quase, não lembro se foi 6 meses, 8 meses antes, acho que 6 meses. Então a gente agendou, né? Mas sem falar para Isabel. E a noiva não sabia que ia casar? Não sabia. Então a gente, vamos deixar ela uns 15 dias antes para ela poder ter um tempo para se arrumar, eu acho. Se preparar. Se preparar. O que dá, eu acho que dá uns 15 dias para ela. Logicamente. Então ninguém sabia, né? Somente eu e o pastor Mário na época. E a gente conseguiu, e o senhor, eu acho, falou um dia, não lembro. E daí um dia num culto, eu acho que o pastor... Mas foi uma coisa assim que... Eu convidei o pastor para fazer uma janta lá em casa, foi, né, pastor? Daí ele falou, e quando é que vai ser o casamento? Isso. Daí eu, que casamento? Daí foi que estão preparados, mas eu vejo assim que foi uma coisa muito bonita, porque era 25 anos de casados, né, juntos, a gente já estava no civil, casado no civil, mas porém não tinha bênção ainda na igreja. E a gente sentia essa necessidade, né? E a Isabel sempre quis também, né? Eu acho também, né, Isabel? Sim, E sempre cobrava, não cobrava, na verdade, dava uma palavra... Indiretas. Então, achei... E foi interessante que eu perguntei o que eu fiz com o setor verde, né? Me ajudou bastante, porque a gente falei com alguns do setor verde, né? E eles, não, a gente vai apoiar, eles apoiaram, fizeram a gente comprou as coisas, tudo, e eles organizaram pra gente, e foi uma bênção. Porque apesar de eu ter uma família grande, são tudo lá do Paraná, então aqui, de uma hora para outra, certo? Vamos casar tal, como assim? Eu não tinha nada, eu tenho que organizar, eu penso assim, porque eu já sou meio ataque, tem que organizar isso e aquilo, e daí,
Daí, graças a Deus, assim, botaram pessoas maravilhosas no nosso caminho, assim. A Vera veio, a Tati também me ajudou, todo mundo veio. Bah, e o casamento foi lindo. Eu adorei, pelo menos, achei, assim, tudo muito lindo. E eu não esperava mesmo, assim. Hoje eu olho as fotos, assim, fica muito bonito, assim. Lindo, foi muito lindo. Os dois estavam muito bem vestidos. Né? Tanta roupa. Noivo, normalmente a gente não lembra. Aparece, né? Noivo é aquele terninho azul marinho, cinza e tal, né? Tá ali ele, só não pode Ele faltar. tava muito galante, tava muito bonito. Tá? Ela que escolheu, né? Não, tinha que ser uma coisa que combinava. Eu acho que também o testemunho, né? Vieram colegas do quartel, da enfermagem. Sim. Ou seja, meus vizinhos também veio. vizinhos. A Bruna foi a aia dele, no caso, é aia, né? E o Arthur o meu, ficaram muito bonito, sabe? A foto, eu tenho até hoje lá no computador, assim, a tela do computador é a foto Do casamento. do casamento. Toda vez que eu abro, assim, E interessante que quando a gente tem um encontro com Deus, Deus quer realizar os sonhos que a gente tem guardado. Alguns que parecem até bobos, outros que são maiores, que a gente acha que isso nunca vai acontecer. E partindo do esposo, que é mais raro ainda, normalmente a mulher que tem a vontade, ela que organiza. Eu disse, bom, vai ser uma coisa boa, porque é o homem que partiu dele, de montar, tudo mais. Então Deus é o Deus que realiza sonhos nossos. E o casamento foi um sonho de Deus, sonho de vocês, mas também foi uma oportunidade para dar testemunho público. Que Deus, quando restaura por dentro, também restaura por fora. Olha, nós entendemos que o casamento é uma obra de Deus e precisamos de Deus para o casamento. Isso foi muito importante. Outros sonhos também que Deus foi realizando. Eu lembro da Isabel com várias campanhas de oração, porque você estudou por muitos anos, né, Isabel? Estudei, pastor, é verdade. Eu estudei, para me formar, na verdade, acho que 7 anos e meio na enfermagem. Eu sou enfermeira, né? Mas eu digo assim, sempre falo que eu tenho esse meu concurso agora, depois de muitos estudos, né? Estudando. Eu já sou do município, como eu já falei outras vezes, né? Eu sou do município já. Só que, como eu disse, eu podia ter feito concurso para outros municípios, como eu fiz também, passei, mas o meu foco era para cá mesmo, para Cachoeirinha. Devido às vantagens, né? Que a gente já tem as progressões, tudo, né? Já moro aqui, tudo, né? E estava sendo praticamente um sonho impossível, porque o concurso se realiza a cada 4 anos, né? Então é o que eu digo agora, tu passa agora, ou senão tu vai ter que esperar daqui 4 anos. Isso estava sendo para mim uma coisa assim, um tormento, uma coisa sofrida, porque é uma coisa que tu estuda há tantos anos e tu quer exercer a tua profissão e tu não tá ali, não conseguindo passar naquilo que tu quer. Eu já estava trabalhando em outros locais como enfermeira, independente disso, né? Porque eu também tinha passado, mas eu queria para cá. E me focando bastante, estudando, me preparando. E no ano de 2014, né? Acho que quando eu prestei o concurso, outros que eu fiz, que eu fiquei assim na porta, assim, que eu digo assim, meu Deus. Faltou pouco. Assim, e daí veio o desespero na hora, e se agora vai de novo e não vou passar. E nessa vez que eu fui fazer o concurso, eu falei assim, vai ser Deus, vai estar comigo, eu tenho certeza disso, vai estar. E eu tava assim muito, sabe, mas tu crê muito, mas tem alguma coisa lá no fundo que diz, e se não der? E se não der? E daí dá aquele pavor na hora, né? E daí fiz o concurso, e graças a Deus, porque foi ele que me deu, eu sempre digo que foi ele que me deu. Fiquei bem classificada, não foi na hora assim para ser chamada, assim, foi andando assim a fila, mas eu venci, foi uma coisa assim que eu digo assim, que foi presente de Deus mesmo, porque eu estudo, não vou dizer assim que foi, jamais disse eu vou esperar Deus, não, eu fui lá, me dediquei, e eu digo assim, que ele, agora tu tá capacitado, agora tu vai ser aprovado. E tem outras pessoas que estão assim, pessoas que estão formadas já, que são meus colegas também, que eu digo a mesma coisa, luta, não desiste. Fala com Deus, estuda, faz. E eu digo assim, se eu tô aqui não é por meu mérito, é meu mérito ter estudado, mas Deus foi que me colocou aqui nesse momento. Então as pessoas se espelham muito em mim, porque elas viram da onde toda a minha trajetória, desde que eu tô no município, já tá com 24 anos no município, né? Então, toda essa trajetória, sabe, Isabel, eu lembro muito de ti, quando eu vou fazer as provas. Não, tu tem que te focar em ti e não desistir nunca, eu falei, porque
Eu digo assim, esse ano agora que teve agora, esse mês agora teve concurso de noção, te foca, faz. Porque senão, eu digo assim, o cavalo só passa daqui 4 anos, daqui 4 anos. Então é a minha bênção, pastor. Eu digo assim, eu vou estar sempre testemunhando que esse é uma grande vitória que eu Mas tenho é mesmo. interessante, a Isabel, que ela, quando ela entrou no município, ela entrou há 20, quantos anos? No município? 24 anos. 24 anos. 27. Mas ela fez em 97 concurso para auxiliar de enfermagem. Aí ela foi lá e fez o técnico de enfermagem, fez o concurso para técnico de enfermagem, entrou. Aí agora, 5 anos atrás, ela foi lá e fez concurso para enfermeira. Então foi uma batalha e ela vem subindo, vem estudando, vem subindo, né? Então, Como enfermeira demorou 8 anos para eu passar. Exatamente, demorou 8 anos para ela conseguir entrar como enfermeira, né? Então é uma batalha. Acho que a gente quer compartilhar com isso, esse testemunho vai chegar em muitos que imaginam que as coisas acontecem prontas. Sim. E de que ou é sorte. Ah, não, eles tiveram sorte. Não, a sorte é a desculpa do preguiçoso. Não é sorte. Tem um propósito? Tem. Os dois vêm de famílias pobres. Os dois são praticamente órfãos, né? Um de mãe, um de pai. E precisaram aprender a se defender, a construir alguma coisa do zero. Não houve uma herança. Olha, vocês estão aqui com R$500 mil para começar a vida, né? Não tinha a roupa do corpo. Nós estamos dizendo que é possível, mas não é possível ficar a vida inteira só orando e esperando Deus. Não, você precisa. Tem um ditado em latim que diz: ore et labore. Você ora e trabalha. Estudar é trabalho. Estudar dá trabalho e precisa ter um foco realmente dizer assim: não, eu preciso vencer essas limitações todas para poder ajudar outras pessoas. A enfermagem é salva-vida, bombeiro é salva-vida. Ser um filho de Deus é salvar vidas. Mas todo salvamento é trabalhoso. Preparação é muito importante, né? Até chegar lá. Então nós estamos dizendo assim que muitos estão nos ouvindo. Puxa, eles estão hoje numa condição já melhor, o Sérgio já está na aposentadoria, fazendo outras coisas que gosta, mas isso teve uma história, né? Teve um período de sofrer, mas teve um período de reagir. Olha, qual é o caminho? Eu tenho que passar a 6ª série para poder trabalhar de dia, estudar de noite. Assim a vida vai. Hoje é uma geração muito de querer as coisas prontas. Elas não vêm, alguém tem que prepará-las, fazê-las. E a graça de Deus acompanha aqueles que se esforçam. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Casamento é uma coisa que precisa de esforço, né? Enfermagem, corpo de bombeiros, precisa de muito esforço. Cada dia é um... Nesse período de pandemia mais ainda, né? Eu vejo assim, hoje, eu sempre disse, falei na outra live que a gente teve, que eu e a Isabel crescemos juntos. Porque a gente anda sempre na mesma linha. Ela não puxa para um lado e eu puxo para o outro, não tem como. Então hoje a gente cresceu, a gente veio para a igreja e cresceu mais ainda. Foi uma coisa que parece que a gente prosperou mais. E isso eu sempre digo, Isabel, a gente às vezes tem aqueles atritos, é claro, até chegar às vezes... Nem tudo é perfeito, nem tudo é perfeito, mas a gente cresceu porque a gente trabalhou, a gente orou, a gente batalhou por tudo que a gente tem, né? Isso eu sempre digo para as pessoas. E uma coisa que eu esqueci de falar, que alguém não era dizimista, né, pastor fiel, né? Que ele falava da mãe. Maria, mas eu lembro, tem que falar. Não, porque às vezes também tem as pessoas que pensam assim, eles são dizimistas. Eu não sou dizimista, eu sou dizimista fiel. E me orgulho de falar isso, porque eu falei assim, um dia a mãe falava, o Sérgio falava, tua mãe vai lá dar dinheiro pro pastor. Falava, tem isso, falava isso. Né? E eu falei, a gente orava assim, um dia ele vai ver que não é assim que as coisas funcionam. Não é pro pastor. E eu falei, tu vai ser... E agora, como eu digo, sempre falo, ele é tão certinho quanto, né, agora. Ele é fiel ali, graças a Deus. Isso também é um testemunho, pastor, que eu tenho que dar, porque ele é dizimista fiel, nós somos dizimista fiel, a mãe também é.
E eu digo assim, graças a Deus, a gente só prosperou, né, pastor? Eu digo assim, muitas, como disse, logo quando a gente iniciou, né, voltando um pouquinho, a gente às vezes não tinha, queria comprar um terreninho ali, precisava, procurou alguns amigos dele, no caso, para pedir assim, me empresta um pouco, uma quantia, mas era até pouco, assim. E a gente sabendo que a gente sabe que é de confiança agora, claro, a pessoa pode achar, né? Pois é difícil, deram aquela desculpa que não podiam, né? E eu digo assim, hoje é diferente, se alguém precisa, a gente não se mede, assim, se puder ajudar, a gente ajuda, né? E aí a gente às vezes não teve essa ajuda, mas não foi isso que nos fez impediu de ir lá batalhar, assim, não, agora é que nós vamos vencer, o que é isso? E graças a Deus, Deus tem sido uma bênção. Né? Que bênção. Que mais, assim, para ir para uma fase já final do nosso testemunho, no relacionamento com Deus, o que melhorou, acrescentou no relacionamento de vocês? Sérgio. Eu acho que eu e a Isabel estamos mais unidos, né? Eu vejo assim, mesmo às vezes a gente tem os atritos com os filhos, né? Mas a gente não foge aquele negócio de dizer ela brigar comigo por causa dos filhos. Então a gente sabe que não adianta a gente brigar por causa dos filhos, porque os filhos eles vão ter o caminho depois também, eles vão trilhar o caminho deles, nós vamos continuar juntos. Então acho que foi uma coisa muito importante, porque a gente tentou mostrar o caminho para os nossos filhos, né? Se eles não vêm, a igreja, eles já sabem da palavra, já vieram, conhecem, né? Ainda não, mas esperamos que vão. A gente ora por isso, né? Então, eu e a Isabel continuamos. E isso faz muito bem a nós. Uniu vocês. Exato, une bastante a gente nesse sentido, né? Porque poderíamos nós achar assim que os filhos não querem ir, a gente vai ficar desanimado também, não vai ir, né? Não é muito pelo contrário, a gente está mais unidos, né? Nesse sentido, né? E para ti, Isabel, o que acrescentou o relacionamento com Deus no relacionamento de vocês? Pastor, eu acho assim que eu estou tendo mais assim entendimento com o Sérgio. Eu sou uma pessoa às vezes um pouco mais difícil, assim, eu sou meio difícil, e eu digo assim que ele é mais calmo, assim, eu já sou mais agitada, às vezes eu quero as coisas para ontem, né? E eu tô buscando sempre isso, a ficar mais assim, voltado de estar mais tranquila, buscar estar com ele, assim, né, entender ele. Porque às vezes eu quero as coisas prontas e eu sei que não é assim, mas às vezes eu tento agir dessa maneira. Isso acaba às vezes prejudicando. Então eu busco assim todos os dias que eu venha a melhorar essa parte assim de estar querendo entender ele, e ele não sei se eu falava cobrar, porque às vezes ele também me cobra, às vezes Isabel não pode ser assim. E equilíbrio, né? acho que um equilíbrio assim, eu tô todo dia buscando isso aí, assim, pedindo a Deus que sempre toque meu coração para que eu me molde também, porque eu tenho buscado e às vezes a coisa parece que me tranca, sabe, assim. Mas eu sei que é difícil, sabe? Deus está em obra. Que está em obra na minha vida, sempre. Né? Como diz a gente, às vezes nosso questionamento lá em relação aos filhos, mesmo que a gente não conseguiu ainda ver essa parte assim ainda mudada, mas a gente está buscando. Verão, sim. O fato de estudar, né? Estou lembrando aqui um legado, o Arthur foi o primeiro colocado no vestibular da URGS quando fez, né? Isso é um fato, né? Uma bênção, uma realidade. A Bruna é formada também. Então, quer dizer, a bênção de vocês vai passando. A Isabel estudou tanto que ela nunca aprendeu a fazer pudim. Ela não tinha tempo para essas coisas. Então, ela era estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. E aí foi um tempo lá que ela disse, não, tem que aprender a fazer um pudim. Foi no YouTube, o YouTube ensina tudo hoje, né? Foi uma bênção. Estava iniciando, né? Mas a gente está terminando nosso testemunho compartilhando de que todos aqueles que se humilham na presença de Deus, eu preciso de ajuda. Isabel estudava, mas ela, assim, Senhor, eu preciso da tua ajuda para dar o próximo passo, né, na enfermagem. O Sérgio, da mesma forma, né, eu lembro que oramos e choramos juntos um processo que ele passou dentro da corporação, até que ele, né, venceu, a justiça foi feita, o poder de Deus se manifestou e outras coisas vão vir. Para terminar, uma palavra final
cada um de vocês. O que vocês deixariam de recado para quem está nos acompanhando? Eu diria assim que eu acho que a pessoa tem que batalhar, né? Ela tem que batalhar, não tem Deus no caminho, tem Deus ali ajudando, mas Deus ajuda quem se ajuda. Eu acho que tem que ser assim. A pessoa também tem que se ajudar. Ela tem que estudar, que nem a gente está falando muito aqui de estudo da Isabel. Então, eu digo assim, tu tem que cuidar da tua casa, Deus cuida, mas tu também tem que aí, só fazer sua parte. Eu acho que aqui a casa do Senhor é o lugar onde encontra tudo, né? Assim, é um lugar completo para a gente ter tanto buscar a paz interior e buscar a Deus acima de tudo, né? Como diz, procura sempre a Deus, as coisas que tu precisa, que tu venha a querer, serão acrescentadas no tempo dele, no momento que ele achar que você merece, né? E aqui na casa do Senhor a gente encontra isso. É a paz, é a vitória a qual a gente sempre busca. Né? Bem, É isso aí. nós queremos agradecer ao Sérgio e Isabel pelo testemunho, por compartilhar partes da vida dele conosco, para estimular você também a conhecer mais a Deus e a ser abençoado por Ele. Até a próxima semana.